Começamos mais um podcast Raízes e hoje começamos uma pequena série sobre o livro de Deuteronômio, em 2 episódios. Deuteronômio, como contexto, nós temos Moisés, ele está com 120 anos. Olha Deuteronômio capítulo 31, versículo 2. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. Esse é o contexto de Moisés, e provavelmente ali entre 30 e 40 dias o livro vai se passar antes da morte dele, melhor dizendo. O povo está prestes a entrar na Terra Prometida. Ele já começou a subida pelo lado leste, agora está entrando para o lado oeste da Terra. Agora, uma nova geração também está se renovando. A geração anterior ficou pelo deserto, como o Senhor havia dito anteriormente no livro de Números. E a nova geração tem a oportunidade de aprender com o que aconteceu com seus pais, com a experiência com que o Senhor guiou eles durante esse tempo. Tudo que eles observavam. Pense em como Deus, durante a noite, era aquela coluna de fogo, durante o dia, o Senhor era aquela nuvem que protegia eles, como a gente também conhece, e o livro de Deuteronômio relembra, nos capítulos 6 e 8, as suas roupas não se desgastavam, eles tinham comida com o maná, teve o tempo das cordonices também, que é citado nos livros, a água que o Senhor dava a eles, mesmo num lugar deserto e árido. Isso é incrível, eles precisam se lembrar disso. E não serem rebeldes, como a outra geração foi. Deuteronômio também é um livro que serve para a memória do povo, que eles tinham nas mãos deles a lei do Senhor, lei revelada, uma lei importantíssima, a mesma lei que a gente reflete hoje estava nas mãos deles, para que eles pensassem e fossem guiados pelo caminho que eles tomassem na vida deles. E o Senhor vai relembrando isso. É interessante porque é um livro de memória e é muito útil para qualquer historiador que reflete sobre a Bíblia, lê sobre Deuteronômio, fica maravilhado, pois é um livro de histórias. Moisés vai relembrando muitas coisas durante esse livro. E algo que é muito importante, o povo precisa pegar isso para si e colocar em prática a sua lei. É o que Deus espera do seu povo. Em diversos momentos, a exortação que vem para esse povo é: lembrem-se e não esqueçam do Senhor, seu Deus. O Senhor que deu a lei a eles. E essas leis vão ser repetidas durante o livro. O que Deus deseja é obediência, é o que ele fala também. A estrutura do livro, para que quando você estiver lendo, você possa ter uma noção e possa ajudar de certa forma. Dos capítulos 1 ao 4, é um resumo da peregrinação do povo, desde o Monte Sinai. É uma lembrança que Moisés está fazendo a eles das consequências da incredulidade do povo que ficou pelo deserto, da geração anterior. Mas também uma lembrança de como o Senhor cuidou deles e nenhum adversário conseguiu vencer o Senhor, o Deus deles. E o povo foi usado ali como soldados, foi usado como espias e era testemunha disso. Do 5 ao 12, nós vemos capítulos falando sobre relacionamento com o Senhor, a importância de ensinar as próximas gerações a amar ao Senhor, se lembrar dele, mesmo depois de receberem a terra, mesmo passando tempo na terra, sempre lembrar que o Senhor é o Deus deles, que os levou àquela terra, riqueza e paz. Eles não conquistaram nada por suas próprias forças. Do capítulo 12 ao 26, leis que já apareceram nos livros anteriores e são importantes serem lembradas, como no caso também que é bem interessante, do líder do povo, ou rei, aqui é lembrado para a gente que o povo poderia em algum momento ter um rei, e com isso esse rei deveria escrever uma cópia para si, levar ela com ele por todos os dias da sua vida. Capítulo 17, do versículo 18 ao 20.
É interessante, quando está chegando ali no 20, ele diz: o intuito era que o rei não se ensoberbecesse e entendesse que ele não era maior que os seus irmãos, e que também não se desviasse da lei do Senhor. Então, quando você lê o livro dos reis, lembre-se de Deuteronômio capítulo 17, para refletir o que o Senhor esperava dos reis, do povo. Dos capítulos 27 ao 30, nós temos os capítulos que falam sobre bênçãos e maldições, a vida e a morte. Moisés relembra o povo. E eu falo relembra porque em Levítico, no capítulo 26, tem algo muito parecido. Ele fala sobre as bênçãos que o povo poderia ter sendo obediente e as maldições que recairiam sobre os desobedientes se eles não seguissem o Senhor. Uma coisa importante que Moisés fala em Levítico, que acho que dá para juntar com Deuteronômio, é: se o povo ficar com o Senhor, ele vai ficar na terra. Mas se o povo não seguir ao Senhor, ele vai ser vomitado da terra. E aqui em Deuteronômio a lembrança é de ser sempre abençoado por Deus por conta da obediência e não ser pego em desobediência ao Senhor e acabar recebendo maldição nesse sentido, a terra acabar, de certa forma, não dando mais o que deveria para eles. Do 31 ao 34, nós vemos Josué sucedendo Moisés, e algo que já tinha sido falado nos outros livros também que aconteceria. O Senhor esperava e confiava que Moisés iria ajudar Josué nisso, né, nessa passagem de bastão, e Moisés tinha companhia de Josué há muito tempo já também. Importante também que durante esses capítulos vai falando sobre a lei ser lida durante as festas dos tabernáculos, capítulo 31, versículo 10, até chegar no capítulo 34, onde a gente vê a morte de Moisés. Ele conta que foi ali no Monte Nebo, nas campinas de Moabe, e que eu acho interessantíssimo e gostaria de deixar isso para reflexão. Os capítulos aqui vão se encerrando, e quando chega no 34 diz que Moisés, enquanto estava no monte observando o povo, ele escutava o Senhor falando das promessas ainda, né? Lembrando das promessas que o Senhor tinha feito para Abraão, Isaac e Jacó. Moisés teve essa oportunidade, ver o povo entrando e ver as promessas de Deus, como Deus, quando ele promete, ele é fiel. Mesmo que ele não tenha passado para a terra prometida pelas coisas que aconteceram durante a peregrinação, o Senhor falou que ele não entraria, mas no caso Moisés, ele viu durante toda a vida dele o Senhor sendo fiel, misericordioso e realmente comprovando que ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que a gente se apegue a isso, às promessas do Senhor. Como Moisés se apegou, como Moisés fez, mudou sua vida e foi até o fim com o Senhor, respeitando tudo que o Senhor pedia, até mesmo que ele não entraria na terra prometida.